Nessa aula de hoje, vou começar a trabalhar Hegel. São previstas 2 aulas, uma em torno da fenomenologia do espírito, que vou apresentar o desenvolvimento do jovem Hegel até a redação e publicação da fenomenologia do espírito, e na aula seguinte vou organizar um bloco em torno da filosofia do direito, que, a meu ver, são os 2 eixos mais importantes quando se estuda Hegel. Hegel, essa parte da história da filosofia, é, ao lado de Kant, o autor mais importante para ser considerado. Se tivesse que contar os maiores pensadores numa mão, eu certamente incluiria Kant e Hegel entre os 5 maiores filósofos de todos os tempos. Por isso merecem uma atenção especial. Eu vou aqui aproveitar, nessa parte introdutória, algum resultado de pesquisa que acabou no meu livro sobre o jovem Hegel, em que eu vou até a fenomenologia do espírito. Então, vou apresentar aqui rapidamente alguns dados biográficos e depois pegar a sequência de como a pesquisa trabalha Hegel. Ele nasceu em 1770, em Stuttgart. Ele, junto com Schelling e Hölderlin, estudou no Instituto de Tübingen, no caso de Hegel, entre 1788 e 1793. Isso é uma espécie de seminário, a gente poderia traduzir por seminário de Tübingen, porque é assim que os católicos chamam essas unidades de formação. Eu prefiro traduzir porque em alemão é Stiftung. Stift, no caso, Tübinger Stift, onde Hegel estuda, como em geral se estudava, e se estuda nas igrejas tradicionais, filosofia, para depois ir para teologia. Ele faz a filosofia, então, 88 a 1790, e teologia de 90 a 93. Em 1793, 96, ele atua como preceptor privado numa família em Berna, na Suíça. Depois ele consegue uma vaga de preceptor privado numa família em Frankfurt, 1797 e 1800. Esse período de 1797 e 1800 é bastante pesquisado porque ali existe um círculo em torno de Hölderlin que funciona nesse período, e entre eles se inclui Hegel. Então, para a formação de Hegel, esse período foi muito importante. 1801 a 1807, finalmente, como docente privado na Universidade de Jena, onde em 1801, nomeado também professor extraordinário. Mas aí, na sequência, em 1806, vem a guerra com Napoleão e as condições se tornam insustentáveis. Ele acaba deixando Jena por falta de opção. Se ele tivesse condições de se colocar como professor lá, teria provavelmente ficado. Em Jena, Hegel publica uma série de textos importantes. Em 1801, já no ano de chegada, ele escreve um texto chamado Diferença do Sistema de Filosofia de Fichte e de Schelling. Lembrando que Fichte tinha lecionado de 94 a 99 na Universidade de Jena, e agora Hegel se junta a Schelling, que permanece lá até 1813. Então, muitas vezes foi interpretado esse texto como se ele tivesse aderido ao sistema de Schelling. Eu prefiro entender que ele faz um cotejo de Fichte e de Schelling, mas que a tônica geral do texto já indica ideias muito próprias de Hegel. Em 1802, 1803, junto com Schelling, Hegel edita o Jornal Crítico da Filosofia, onde vários textos, ensaios importantes, vêm sendo traduzidos, inclusive eu traduzi um deles,
vem sendo traduzido para português, como vou mencionar na parte correspondente. Ele termina em 1806, mas é lançado, publicado em 1807, pelo Giro Espírito, que é o texto que eu vou apresentar rapidamente na parte final. Sobre o contexto histórico, depois da derrota da coalizão russo-austríaca na Batalha de Austerlitz, em 2 de dezembro de 1805, Napoleão passou a reconfigurar politicamente a Europa Central, contra o que se juntaram a Prússia e a Saxônia para uma última tentativa de resistência. Foram derrotadas, entretanto, na dupla Batalha de Jena e Auerstedt, em 14 de outubro de 1806, tendo Napoleão entrado em Berlim no dia 27 de outubro daquele ano como triunfator. Aqui temos Napoleão passeando pelas ruas de Jena, é aquela famosa observação numa carta que Hegel escreve a Niethammer, em que ele afirma: hoje vi o espírito do mundo passear pelas ruas da cidade. Então isso aqui é um retrato representando esse episódio. E aqui temos um quadro já a óleo, mais ambicioso, né, mostrando a entrada de Napoleão em Berlim, né? Ao fundo ali nós temos o portão de Brandemburgo com a quadriga lá em cima. Isso é um monumento bastante simbólico para os alemães, né? Porque representa os triunfos da Prússia sobre seus inimigos, né? E aí Napoleão naturalmente está usando essa sua conquista, né, sobre a Prússia, e esse quadro representa isso. Bom, como eu já disse, essa derrota nas guerras contra Napoleão tornou inviável praticamente ficar na Universidade de Jena. Então, inicialmente, Hegel aceita o cargo de redator de um jornal numa cidadezinha do interior da Baviera, que se chama Bamberg, onde ele de fato atua ali, se virando para escrever um pequeno jornal, sem originalidade nenhuma. A tarefa dele era mais traduzir e copiar outros jornais. Isso em 1807, então quando ele sai, no início de 1807, deixa Jena e vai para Bamberg. Mas já em 1808 ele consegue uma nomeação através do amigo dele, que nessa época atua em Munique, que é o Niethammer. Ele consegue um cargo de diretor de ginásio em Nuremberg, também na Baviera. Lembrando que Napoleão tinha constituído umas monarquias ali nos estados satélites da França, entre os quais se inclui a Baviera naquele momento. Então, nessa altura, a Baviera é uma monarquia, vai permanecer uma monarquia até a reunificação mais tarde sob o Bismarck, em 1870. Então, em Nuremberg, ele atua como professor, naturalmente, diretor do ginásio, mais ou menos o Factotum, né, do ginásio, quer dizer, um colégio, né, 1808 a 1816. Nesse período, ele publica a sua lógica, né, como se chama, a grande lógica, a ciência da lógica, em 3 etapas, na verdade. Em 1812, sai a publicação da primeira e segunda, a segunda datada em 1813, e em 1816 a publicação da terceira parte da ciência da lógica. Então, esse é um dos textos importantes, mas assim, também os textos mais herméticos da história da filosofia, né? Acho que, em termos de dificuldade de compreensão disso, talvez se compare só algumas coisas de Wittgenstein, que também o povo fica adivinhando o que o homem está falando. Em 1816, finalmente ele consegue uma nomeação para professor na Universidade de Heidelberg, onde ele leciona de 1816 a 1818.
1817, nesse período, então, ele organiza para os seus alunos uma apresentação em parágrafos, né, passo a passo de todo o seu sistema. Eu vou passar em revista as etapas do sistema ali na aula que vem, introdutoriamente, para poder situar como é que se encaixa ali dentro da filosofia do direito. Por enquanto, basta mencionar que a primeira edição da Enciclopédia das Ciências Filosóficas em esboço, material para o uso dos alunos, né, é de 1817. Então, até o fim da vida, até 1831, Hegel vai dar muitas aulas dele baseadas sobre partes da enciclopédia. Então, muitas dessas aulas ele usava a enciclopédia como uma espécie de manual, tanto que muitos dos apontamentos de alunos de Hegel seguem parágrafo a parágrafo, que facilita um pouco a edição desse material depois, porque se sabe exatamente ao que está se referindo aquilo que Hegel está dizendo, porque ele ia passando em revista parágrafo a parágrafo. Em 1818, ele recebe uma nomeação para suceder Fichte na Universidade de Berlim, onde ele vai atuar como uma espécie de filósofo oficial da Prússia entre 1818 e 1831. Essa caracterização de filósofo oficial não se deve exagerar muito, porque isso não significa que ele era um filósofo bem visto pela corte. A corte até, como era muito natural da aristocracia, o trata quase como um serviçal, fica pressionando no sentido dos conteúdos, né? Mas não deixa de ser verdade que nos anos 20, nos países alemães, a filosofia, e mesmo na França, existe uma influência sobre os são simonistas, sobre Proudhon, outros pensadores daquela época, né? Mas na Alemanha há um predomínio bastante geral da escola hegeliana nessa década de 1820. Se isso representa a linha oficial, provavelmente não. Ele, em parte, ele tenta legitimar o Estado prussiano, mas em boa parte também ele está tentando compreender o Estado moderno de uma forma mais abrangente, porque está incluído ali uma apreciação positiva da Revolução Francesa, do Estado que resulta dali. 1820, publicação de linhas fundamentais da filosofia do direito, saiu datado em 1821, mas é de 1820. Ele vinha trabalhando nisso já pouco antes, né? As lições sobre filosofia do direito, na verdade, já começa em Heidelberg. E aí a gente tem material, tem uma versão da filosofia do direito dele já de 1819, que acabou retificando ali em função de uma censura que começa por esse período, né? Mas finalmente em 1820 esse livro ele também usou como material, como base, né, para as suas aulas de filosofia do direito. Em 1827, ele realiza uma viagem a Paris. Nesse mesmo ano, sai a segunda edição de sua Enciclopédia das Ciências Filosóficas. Também lança uma espécie de revista oficial da escola hegeliana, chamada Anais para a Crítica Científica. Em 1829 e 30, ele atua como reitor da Universidade de Berlim. Em 1830, sai a terceira edição da Enciclopédia das Ciências Filosóficas em esboço. E, por fim, em novembro de 1831, Hegel morre, provavelmente vítima do surto de cólera que assolava naquela altura a Europa. Nos anos consecutivos, seus discípulos prepararam uma edição de sua obra, incluindo o material juntado em suas lições na Universidade de Berlim, que reúne manuscritos de Hegel, textos preparatórios de aula, né? E, sobretudo, a maior parte, né, são apontamentos de aula dos alunos, do que resultaram as seguintes obras nas edições antigas. Coloco isso entre
aspas, porque não se trata de livros que Hegel tivesse escrito, né? É mais material, é o Hegel professor, né, que está atuando aqui, né? É importante saber disso porque metade das edições de Hegel inclui esse material. Na edição crítica não aparece mais isso, né, como se fosse uma obra, né? É separado que é manuscrito de Hegel, que são os apontamentos de aula. Mas nas edições mais populares e nas edições mais antigas aparece, em geral, reproduzido essas edições dos discípulos dele. Sai, então, em 1832, As Lições sobre a Filosofia da Religião, editado por Mar Heinecker, 2 volumes. Em 1933 e 1936 saem As Lições sobre a História da Filosofia, editadas por Michelet, em 3 volumes. Elas são reeditadas até hoje, dessa forma, em 2 volumes de religião, 3 volumes de História da Filosofia. Em 1935 e 1938 saem As Lições sobre a Estética, editadas por Otto. Todos são alunos em 3 volumes, e assim também em várias edições até hoje saem a Estética de Hegel. Veja, então não existe um livro que Hegel tivesse escrito chamado Estética. A Estética de Hegel é essa compilação de materiais, né, que são manuscritos, pouco manuscrito, e sobretudo os apontamentos de aula dos alunos. E finalmente, em 1937, As Lições sobre a Filosofia da História, editadas por Edward Gans, que é um dos alunos que já nos anos 20 passa a representar Hegel na cadeira de Filosofia do Direito. Então, isso era só informação geral sobre o desenvolvimento de Hegel, para se localizar dentro do que foi publicado por ele, do que não é obra propriamente dita, mas que reúne materiais que remontam às aulas dele. E aí, voltando ao começo, né, vou apresentar rapidamente como a pesquisa trata o jovem Hegel. E eu trato isso até o período de formação de Hegel, até a Filologia do Espírito. Isso é normalmente dividido em 4 períodos, que são 4 períodos em que Hegel já lega textos, em que ele já está articulando temas de filosofia, de teologia e assim aspectos. Então, o primeiro é Hegel em Tübingen. Então, na literatura a gente encontra livros, assim, artigos, né, usando esse título. O meu livro mesmo sobre Hegel, eu estruturo ele capítulo a capítulo, né? Hegel em Tübingen, Hegel em Bern, Hegel em Frankfurt, porque é assim que a literatura sobre isso procede. Então, em Tübingen, eles realizam o estudo da filosofia e da teologia, como foi observado. Nesse período, a gente tem notícias de leituras de Rousseau e de Kant. Todos, aliás, ali estão muito empenhados nessa primeira recepção de Kant, que tem um impacto também sobre a teologia, por isso existem debates ali em Tübingen. E Tübingen é direcionado para a formação de pastores, né, protestantes. E aí, então, nesse contexto da formação de pastores, uma filosofia crítica, né, da teologia e crítica da religiosidade, como é a de Kant, ela constitui um desafio. Então, esse é o cenário em que Hegel, assim como Hölderlin e Schelling, se encontram lá nesse instituto de Tübingen. Como foi dito antes, Hegel, depois de se formar, tentando evitar naturalmente a carreira de pastor, que não interessava a muitos deles, né, jovens mais ambiciosos, ele se dirige para Berna, onde trabalha como preceptor privado. Essa fase, a gente tem uma série de textos legados àquela época, né? É a fase mais kantiana de Hegel. Depois, em Frankfurt, onde ele começa em 1797, Hegel começa a superar seu kantismo
e a ensaiar seus primeiros passos sistemáticos. Né? Então, aqui começa a formação propriamente do sistema de Hegel, as primeiras pedrinhas, né? Esse princípio geral que é da identidade, da não identidade, que depois vai definir todo o pensamento, que seria o pensamento dialético especulativo, né? Essa formulação se encontra em fragmentos escritos nesse período de Frankfurt. Né? Depois, em Iena, as voltas com Schelling, que fica lá até 1803, e Goethe, Hegel procura formular seu próprio sistema. Existe uma pressão sobre ele, porque nessa altura Schelling já tinha passado, na verdade, por várias etapas, né, de sua formação, e Hegel parecia atrasado, né, assim, era meio tratado como um retardado. Né? E aí ele nas aulas começa a usar material dele, ainda não publicado, são manuscritos, né? E ele formula isso, então, várias vezes, sendo que 3 semestres em anos consecutivos, ele redige um longo manuscrito, que são 13 esboços de sistema nesse período de anos. Chama-se Esboço de Sistema. No fim do período, escreve a Fenomenologia do Espírito, entendida então como introdução ao sistema da filosofia. Hegel estreia em Iena com seu livro Diferença do Sistema da Filosofia de Fichte e de Schelling, em 1901, como eu já mencionei. Como também já mencionado, em Iena ele coedita o Jornal Crítico da Filosofia, no qual publica 3 ensaios importantes naquele período, escritos ao longo de 1802. O primeiro, então, Relação do Ceticismo. Aqui é a sequência em que ele foi escrito e publicado na revista. Primeiro é a Relação do Ceticismo com a Filosofia, que eu traduzi e está publicado num livrinho chamado Ceticismo e Idealismo Alemão, que eu traço essa relação entre o ceticismo e não só Hegel, mas para apresentar esse ensaio de Hegel, eu remonto ali a história do ceticismo, a importância do ceticismo para Kant, Fichte, todo aquele período de Kant e Hegel. O segundo, Fé e Saber, ou a filosofia da reflexão da subjetividade, na completude de suas formas como filosofia kantiana, jacobiana e fichtiana, normalmente conhecido como Fé e Saber, é um texto que ele critica, né, sobretudo a variante jacobiana, quer dizer, uma fé calcada no sentimento, né, mas também essa coisa mais reflexiva, uma tentativa de legitimar a religião numa dimensão mais da reflexão, que é o que caracteriza Kant e Fichte nesse aspecto. E, finalmente, é sobre as maneiras científicas de tratamento do direito natural, que é um texto importante porque ali ele esboça já uma primeira leitura do que viria depois a ser a filosofia do direito. Então, quando se estuda a evolução da filosofia do direito de Hegel, a gente normalmente pesquisa esse texto publicado, e um outro que não chegou a ser publicado, mas que cabe mencionar aqui, que às vezes é traduzido como Sistema da Vida Ética. Eu prefiro traduzir o Sistema da Eticidade, que em alemão é Sittlichkeit. Como vai ser traduzido esse termo depois no contexto da filosofia do direito, como nós vamos ver na aula que vem. O esquema de seu sistema da filosofia é formulado por Hegel já num fragmento de 1801 intitulado A Ideia do Ser Absoluto. Já então se anuncia a divisão do sistema em 3 partes, saber a lógica, a filosofia da natureza e a filosofia do espírito. Em 3 semestres dos anos seguintes, Hegel apresentou aos ouvintes da Universidade de Iena 3 versões progressivas de seu sistema, conhecidos como esboços de sistema de Iena. Eu traduzo assim a expressão
corriqueira na literatura, que ela foi introduzida pelos editores, crítica da edição crítica desse material, que em alemão é Jenenser-Systementwürfe. O esquema apresentado no fragmento de 1801 diz o seguinte, então, fragmento da ideia do ser absoluto, dá-se em conta a seguinte passagem. Em primeiro lugar, cabe conhecer a ideia simples da própria filosofia e então deduzir a divisão da filosofia. A ciência estendida da ideia como tal será o idealismo ou a lógica, que ao mesmo tempo compreenderá em si como as determinidades da forma que a ideia inclui em si procuram constituir-se como absolutas. Isto é, sendo ela mesma metafísica enquanto ciência da ideia, destruirá a falsa metafísica dos sistemas filosóficos limitados. Então, essa parte aqui tem esse caráter ali de fundir o que era a velha metafísica, né, se transforma em lógica. Né? Eu me lembro num congresso dos hegelianos, anos atrás, coincidentemente fui apresentar uma fala com o título de A Metafísica Transformada em Lógica. E um professor lá de Portugal tinha uma apresentação com o título inverso, que era A Lógica Transformada em Metafísica. Isso a gente tem que entender no contexto pós-kantiano, né, que você se lembra, foi feito no bloco sobre a crítica da razão pura, eu estava lá dizendo que a lógica transcendental de Kant, ela substitui a metafísica. Então, a gente pode entender ali a transformação da metafísica em lógica, ou em considerações metodológicas, como se queira trabalhar isso. Então, na primeira parte aqui, que é a primeira parte do sistema, que é a ciência da lógica, ali a lógica ela é entendida como fusão, né, da lógica e da metafísica, ou a transformação da metafísica em lógica. A lógica no sentido formal, mais aristotélico, ou do que viria depois a ser a lógica formalizada, isso para Hegel é objeto de crítica. Né? Em seguida, então, a ciência passará para a ciência da realidade da ideia. Por isso, essa parte também é chamada de filosofia real em edições mais antigas. Né? Apresentando primeiramente o corpo real da ideia, como esse corpo conhecerá primeiramente o sistema do céu. Então, aqui vem a filosofia da natureza. A ciência da realidade da ideia se divide em filosofia da natureza e filosofia do espírito, que seria então a natureza e o espírito, as duas formas de realização da ideia, que uma ideia se coloca na realidade. Começa então no sistema, aí vem a filosofia da natureza especulativa, né? Começa no sistema do céu, em seguida descerá a terra, até a orgânica, a individualidade, depois de ter compreendido os momentos ideais do conceito orgânico, saber o mecânico tal composto na terra e o químico. Essas coisas a gente encontra também dentro da enciclopédia, depois na parte da filosofia da natureza. A própria ideia do orgânico se realizará no sistema mineral da terra, no vegetal e animal. Então essa parte ali eu sempre considerei menos relevante, porque o que tem ali é esse contexto da recusa da ciência moderna nesse aspecto, praticada ali sob os auspícios de Goethe, né, que era um crítico do newtonismo, e que se constitui ali na filosofia da natureza romântica. Né. Eu acho que isso é muito especulativo, não consigo tirar muita coisa dali, porque eu desde o ensino médio, né, eu sou mais adepto da ciência newtoniana. Então, mas aí vem o ponto, a partir daqui, a partir da natureza, o espírito se elevará e se organizará com eticidade absoluta. E a filosofia da natureza passará para a filosofia do espírito. A ideia recolherá em si seus momentos ideais, o representar e o desejo, correspondentes ao mecanismo e ao químico da natureza, e submetendo a si o reino da necessidade e do direito, será real para si mesmo como povo livre, que finalmente, na quarta parte, isso depois, essa quarta parte, ela será fundida nessa terceira, então, aqui o esquema geral
Isso é também debatido em alguns artigos de pesquisadores, se aqui se tem que falar numa quarta parte. Na verdade, Hegel está pensando que a filosofia do espírito já está desdobrando isso, né? Porque essa quarta parte, vamos ver aqui no finzinho da exposição, ela aparece na filologia do espírito também, né? Na filosofia da religião e arte, onde a ideia retorna a ideia pura e organiza a intuição de Deus, que é o saber absoluto, né? Então, essa trajetória a gente vai encontrar, essa parte final da filosofia do espírito, a gente vai encontrar já na filologia do espírito. Isso aqui é a primeira edição, capa, né, da primeira edição. E aí aparece, então, a filologia do espírito era concebida como primeira parte do sistema da ciência. E aqui do lado a tradução do Paulo Menezes, né? Eu vou me permitir aqui, para introduzir essa problemática ali de como a filologia do espírito se coloca dentro desse contexto da formulação sistemática e como nela culmina essa evolução no período de Iena, eu vou me permitir aqui apresentar para vocês um pedacinho, a parte final, é o último item, né, do meu livro sobre o jovem Hegel, né? Trata exatamente que ele termina ali com uma rápida apresentação do projeto da Fenomenologia do Espírito. A Fenomenologia do Espírito é o capítulo final de uma longa história de projetos de livros anunciados por Hegel desde 1802. Já para o semestre de verão desse ano, Hegel anunciava lições de lógica e metafísica segundo um livro seu. O semestre de verão de 1813, entretanto, deveria estar disponível um manual sobre enciclopédia da filosofia. Nos semestres seguintes, Hegel volta a anunciar suas lições sobre o sistema da filosofia com base em ditados, a partir dos esboços de sistema acima tratados. Para o semestre de verão de 1805, é anunciado mais uma vez um manual próprio sobre o conjunto da filosofia. Finalmente, no anúncio de sua lição sobre a primeira parte do sistema, a lógica, para o semestre de inverno de 1806-1807, encontra-se a primeira menção da fenomenologia do espírito, entendida como a parte preliminar, propedêutica ou introdutória do sistema da ciência filosófica. Para o semestre de verão de 1807, Hegel pode então indicar seu livro recém-publicado, não como a fenomenologia do espírito, mas como o sistema da ciência primeira parte. Assim, a evolução dos planos editoriais de Hegel acabou por criar as condições para uma confusão em torno da posição sistemática da fenomenologia do espírito que se sustenta até hoje. A primeira parte, propriamente dita do sistema, a lógica, planejada para o primeiro volume de seu Sistema da Ciência, final não redigido nesse período, ficando em seu lugar apenas uma parte preliminar do sistema e não da lógica, como às vezes se acredita, a fenomenologia do espírito, que ganhou a extensão atual ao longo de 1806. O texto publicado em 1807 trazia como título Sistema da Ciência e como subtítulo, primeira parte, a fenomenologia do espírito, sem a referência à lógica. Segundo o esquema desses títulos, o sistema da ciência filosófica seria apresentado em 4 partes, a saber, fenomenologia do espírito, lógica, filosofia da natureza e filosofia do espírito. A situação criada por esta posição da fenomenologia do espírito não é única na filosofia alemã, cabendo mencionar a crítica da razão pura, em relação à qual também se estabeleceu a dificuldade de saber se é apenas uma propedêutica ao sistema, como Kant sustentou inicialmente, ou parte do próprio sistema, como Kant sustentou finalmente, e o primeiro volume das Investigações Lógicas de Husserl, que traz o título Prolegômenos à Lógica Pura. Em Hegel, aliás, o problema da introdução à filosofia é colocado desde os primeiros anos em Iena e ocupa ainda nos últimos tempos de sua atividade em Berlim. O anúncio que Hegel fez de sua obra ainda em 1807 é bem claro no concernente à posição sistemática da fenomenologia do espírito. O primeiro volume do sistema, agora publicado, ou a fenomenologia do espírito, é anunciado como uma preparação à ciência feita de tal maneira que merece figurar como a primeira parte da própria ciência. Cito ele.
Este volume apresenta o saber que devem. A fenomenologia do espírito deve substituir as explicações psicológicas ou ainda as considerações abstratas sobre a fundamentação do saber. Ela considera a preparação para a ciência de um ponto de vista pelo qual ela é uma nova, interessante e a primeira ciência da filosofia. As partes restantes da filosofia, ou o sistema filosófico propriamente dito, são anunciadas para um futuro segundo volume. Cito: um segundo volume conterá o sistema da lógica como filosofia especulativa e das duas partes restantes da filosofia, as ciências da natureza e do espírito. A execução desse projeto sistemático ocorreria, entretanto, apenas bem mais tarde, em parte devido às dificuldades financeiras e profissionais de Hegel nos anos imediatamente consecutivos. Para evitar conclusões apressadas com base nos textos mais estudados, é preciso levar em conta este material adjacente, agora disponível na edição crítica da obra de Hegel. O citado anúncio de 1807, por exemplo, contribui para evitar que se entenda a fenomenologia como uma introdução à lógica com base numa passagem do prefácio da própria Fenomenologia do Espírito, em que é dito que, em sua fenomenologia, o Espírito prepara para si o elemento do saber, no qual, então, cito Hegel, se desdobram os momentos do Espírito na forma da simplicidade, que sabe seu objeto como a si mesmo. Ora, o movimento de desdobramento do Espírito em suas diversas figuras é apresentado no conjunto do sistema da ciência filosófica, portanto, consecutivamente na lógica, na filosofia da natureza e na filosofia do espírito. O prefácio da fenomenologia, entretanto, menciona apenas a lógica como lugar de organização do espírito no elemento do saber. Seu movimento, diz Hegel, que neste elemento se organiza em um todo, é a lógica ou filosofia especulativa. Desconsiderando-se as demais fontes, é quase inevitável que se passe a tratar a fenomenologia como uma introdução à lógica e não ao sistema total da filosofia. O que a fenomenologia do espírito pretende apresentar é caracterizado em vários momentos como a ciência da experiência e da consciência. Compreende-se mais facilmente o que isso quer dizer se se leva em consideração o que Hegel vinha fazendo ao longo dos anos que precedem a redação da fenomenologia. Nos esboços de sistema do período de Iena, elaborado um conceito de consciência como existência imediata do espírito, cujos principais estágios foram estudados acima. Ora, todos os estágios da consciência caracterizam-se pela contraposição do saber e do objeto, uma contraposição que precisa ser superada para que a consciência se resolva no saber absoluto, no qual saber e objeto, pensar e ser, são a mesma coisa. O caminho que leva ao saber absoluto é a experiência da consciência. Cito Hegel: a existência imediata do espírito, a consciência, tem os dois momentos do saber e da objetividade negativa para o saber. Enquanto o espírito se desenvolve e desdobra seus momentos nesse elemento, pertence-lhe essa oposição e eles comparecem todos como figuras da consciência. A ciência desse caminho é a ciência da experiência que a consciência faz. Eu vou, na sequência aqui, expor esse caminho nas etapas principais, enfatizando, apresentando também o que é o conceito de consciência, vai ficar mais claro para vocês. Continua aqui no texto: a consciência move-se sempre na contraposição entre sujeito e objeto, entre conceito e coisa, descobrindo a cada passo de sua reflexão que essa contraposição não se sustenta da maneira como ela pretendia. Acaba lançada, assim, em um movimento de superação progressiva das posições adotadas, no qual realiza sua experiência ou a experiência de sua verdade. Cito Hegel: este movimento dialético que a consciência executa em si mesma, tanto em seu saber quanto em seu objeto, na medida em que disso lhe nasce o novo objeto verdadeiro, é propriamente aquilo que se chama de experiência. Aquilo que nesse movimento dialético da consciência vem a ser para a consciência é, em si, a verdade que o sistema da ciência propriamente dita tende a apresentar em seu elemento próprio. O movimento fenomenológico da consciência é sustentado, portanto, por uma necessidade que só pode tornar-se consciente ou vir a ser para a consciência, no fim do caminho, quando se depara com o saber absoluto.
e está finalmente preparado para o sistema da ciência no elemento puro do conceito. Descrevendo o movimento necessário da consciência na direção do saber absoluto, a fenomenologia do espírito mereceria bem ser considerada parte da ciência. Cito Hegel: por essa necessidade, esse caminho para a ciência é ele mesmo já ciência, e, segundo seu conteúdo, portanto, ciência da experiência da consciência. Mas a relação da fenomenologia com o sistema da ciência não se esgota simplesmente com ser o caminho para e preparar a ciência em seu elemento. Como a experiência da consciência é um progressivo vir a ser consciente daquilo que é em si a verdade exposta pela ciência, a fenomenologia do espírito faz aparecer passo a passo os diversos momentos que constituem a totalidade do espírito em si. A experiência que a consciência faz em si mesma não pode, de acordo com seu conceito, diz Hegel, compreender menos em si do que todo o sistema da mesma ou todo o reino da verdade do espírito. De acordo com isso, são de esperar e investigar as diversas correspondências entre a fenomenologia do espírito e o sistema ou a enciclopédia da ciência filosófica. Eu passo, então, a passar em revista os momentos essenciais da fenomenologia do espírito, que é articulado em... Na verdade, são 5, né? Partes, porque tem uma parte final de saber absoluto, mas pretendo dar aqui bastante ênfase em 3 momentos desses, que é o da consciência, da autoconsciência e do espírito, porque esses 3 momentos são muito relevantes na pesquisa e também têm um interesse maior. Então eu editei aqui o sumário do livro, né, que tem essa divisão que começa de consciência, autoconsciência, razão. Consciência é a primeira parte, então. O que é consciência em Hegel? Como estava ali no meu texto, já transparece isso, porque ali eu estou escrevendo, então sintetizo o aspecto. Primeiro, assim, quando a gente fala de consciência, sempre tem que lembrar que estamos diante de um conceito. E o conceito é o significado que um determinado pensador, um determinado pensamento, um determinado sistema, uma determinada escola, uma determinada corrente dá a um termo. Então, o termo consciência, vocês não devem imaginar que ele sempre vai significar a mesma coisa em todos os autores. Autores diferentes podem estar usando esse termo com conceitos diferentes, quer dizer, para eles significa coisas diferentes. Então, se a gente fosse perguntar o que é consciência para Kant, é levemente diferente do que é para Hegel. A mesma coisa se a gente perguntar o que é consciência para Fichte, né? E também para filósofos contemporâneos, é importante. Por isso eu apresento aqui rapidamente o conceito de Hegel, quais são os conceitos, como consciência, autoconsciência, o que isso significa para Hegel. A mesma coisa, espírito. Né? O que Hegel entende por consciência é definido estruturalmente pela contraposição de sujeito e objeto, caracterizando o processo de tomada de consciência pelo sujeito daquilo que é o seu objeto. Então, assim, existe um uso, vai ter 3 figuras específicas da consciência, em que a consciência está tão absorvida pelo seu objeto que só nesse recuo dialético é que ela começa a tomar consciência dela mesma. Então, são os 3 itens iniciais, passam em revista 3 momentos em que a consciência nem sequer se coloca como autoconsciência, ela é consciência de seu objeto e está totalmente absorvida pelo objeto. Mas o que caracteriza a consciência em geral para Hegel é essa contraposição sujeito e objeto. É um sujeito diante de um objeto. Isso vale inclusive para a autoconsciência, em que o sujeito toma consciência de si mesmo. E nessa medida o sujeito toma consciência de si como objeto de si mesmo. Então ele tem esse redobro reflexivo sobre si mesmo. Isso se dá, então, de maneira genérica no percurso global da fenomenologia do espírito, ou seja, do aparecer progressivo do espírito à consciência, mas também de maneira restritiva nas 3 figuras da consciência,
em que esta ainda está absorvida em seu objeto. E aí nós temos, então, essas três etapas iniciais: consciência, a certeza sensível, né, em que o empirista, né, o cientista empirista, no caso da ciência, de maneira de Bacon, né, ele aceita como certo aquilo que aparece em sua intuição sensível, para falar com Kant, aparece nos sentidos. Isso então vai Bacon, a Locke, tranquilamente. E existem variantes empiristas que mesmo hoje diriam isso, né? Então, no limite, a gente é obrigado a apontar para alguma coisa. E Hegel, então, entra nisso. O que significa eu apontar para um isto, né? O aqui e agora. E ele mostra como ali, para simplesmente apontar para algo, para poder dizer isto, nós já estamos usando o conceito, nós já estamos na esfera do pensamento, mesmo que isso não transpareça. E a explicitação desse momento, dessa presença do pensamento, né, ou do saber, mesmo nessa esfera da certeza sensível, leva então da certeza sensível para o segundo momento, em que nós temos a percepção. Na percepção, nós já temos ali a conceituação de um objeto, né? E o objeto, então, é tratado como a coisa, né? E nesse momento em que se trata ali de uma coisa, nós estamos diante disso que Kant já tinha claramente identificado, né? Que quando nós temos um objeto, quando nós estamos diante de uma coisa, é porque nós logramos pensar a unidade do múltiplo dado na sensibilidade, né, num conceito. Portanto, aqui mais ainda, porque lá no primeiro momento, né, o conceito, né, o pensamento, ele se apresenta, né, no simples apontar, no simples referir por um isto, aquilo, né, o aí. Aqui não, aqui nós já temos, além desses operadores deíticos, como se chama isso hoje, nós temos já a caracterização da coisa como um objeto. Portanto, nós temos a presença de um objeto, de um conceito, né, para poder dizer, aqui estamos diante de um cachorro, diante de uma casa. E mais aí no terceiro momento, e aí entra uma incorporação de momento da analítica transcendental de Kant, né, que é apresentado ali, que é as noções de força, né? Porque nós trabalhamos na ciência moderna com noções de força. E as noções de força, para o cientista empirista, é como se ele tivesse observado forças na natureza. Na verdade, nós não observamos forças. Nós usamos a noção de força para dar conta daquilo que nós observamos em geral. Então, esses são as três figuras progressivas da consciência. O que resulta para Hegel desse movimento, dessa dialética, né, que progressivamente vai mostrando a presença do pensamento nessas figuras específicas da consciência, né, em que a consciência está absorvida por um objeto, é a descoberta da presença da própria consciência nesse momento, ou do sujeito, né, nessa sua relação com o objeto. E a dialética desse momento da presença do sujeito, que aí então aparece como consciência de si, ou como eu prefiro traduzir como autoconsciência, esse é o momento seguinte, né, que Hegel caracteriza como autoconsciência, que é um outro conceito que aliás, encontrou muito interesse nos pesquisadores, sobretudo franceses, né, porque ali tem toda uma dialética, né, envolvendo um reconhecimento, né, a dialética do senhor e do servo, que atraiu muita atenção por bastante tempo. Eu vou pedir licença por um momentinho, que tem que resolver um problema.
Aliás, no que diz respeito ainda a essas figuras da consciência, pelo fato de que ali Hegel está fazendo uma crítica, né, explicitando momentos esquecidos pelos empiristas em geral, essa parte da fenomenologia do espírito tem encontrado pesquisadores americanos como Brandon e outros, né, que têm direcionado seu interesse para esse aspecto da filosofia, porque assim, eles conseguem estabelecer um nexo. McDowell, né, que esteve por aqui uns anos atrás, estabeleceu um nexo com a tradição empirista dele, né? Então, apenas para apontar isso. Esse segundo momento da autoconsciência, ele interessou muito a leitura francesa ali do século passado e respingou fortemente também aqui no Brasil, né? A gente tem vários trabalhos, inclusive que eu coloco depois na literatura ali do professor aqui da UFMG, trabalhando essa parte ali, dando ênfase nessa parte. O Padre Vaz também deu bastante ênfase nesse momento, que diria assim, era uma tendência geral da leitura francesa. Mas o que é a autoconsciência? Então, aqui se aplica essa mesma questão, a gente tem que ver o que o autor define. Apesar de a autoconsciência se perder um pouco um nexo ali que seria talvez importante manter, e o Selbstbewusstsein em alemão, ele também tem uma conotação de autoafirmação, né? Uma pessoa selbstbewusst, né? Uma pessoa que é muito, assim, tem personalidade forte, se posiciona de uma forma decidida na vida, né? Em alemão se chama de Selbstbewusstsein. Então, quando Hegel fala de Selbstbewusstsein, não é só ter a maneira de Fichte, né, ter consciência de si, mas ele tem essa ênfase, né, da autoafirmação. É nesse autoafirmar-se do sujeito que se tem um desdobramento, que é o vir a ser, né, o devir desse momento da autoconsciência. Então, vindo ali de assim, a exposição segue a sequência, né? Ele analisa a consciência absorvida pelo sujeito, que é o senso comum, a pessoa comum, que só em momentos de crise ela vai refletir sobre si mesma, senão ela está absorvida, né, pelo que está fazendo. Eu sempre gosto de usar como exemplo, né, aquele cientista com o seu jaleco, né, voltando aqui ao momento da consciência, né? Ele está lá no laboratório. Enquanto ele está lá no laboratório, ele está totalmente absorvido pelo objeto da pesquisa dele. Aí, no fim do expediente, ele pendura o seu jaleco e vai embora. E aí começa, né, a vida dele. E aí, nesse movimento é que vai aparecer o que são os momentos decisivos da autoconsciência, né? Quer dizer, ele vai começar a realizar seus desejos. E esse momento, então, da autoafirmação, da posição de si mesmo, é o que constitui aspecto decisivo do conceito de autoconsciência de Hegel. Em seu conceito de autoconsciência, Hegel integra 3 momentos definitivos, que são expostos em progressão dialética da autoconsciência na descoberta de sua verdade. Seu primeiro e imediato objeto é puro e indistinto eu. Nesse primeiro momento, Hegel incorpora a reflexão de Fichte sobre o eu, que põe o eu e não o eu, né, essa estrutura, em que se trata ainda do eu nessa sua posição inicial, né, em que ele simplesmente, no caso dessa progressão que ele está analisando aqui, nessa jornada da experiência da consciência, né, aparece depois seria no exemplo ali, depois do cientista ele deixar de estudar, de repente ele chega no bar e começa a refletir sobre sua própria vida. Aí ele está fazendo esse movimento das 3 figuras da consciência,
abandonando essas figuras para se concentrar sobre o que é sua própria existência. Então, inicialmente, quando ele passa ali a tomar como agora é eu que importo aqui, vou passar a refletir sobre si mesmo. Então, no primeiro momento, é simplesmente, né, a reflexão do sujeito sobre si mesmo, que ele aparece como um eu indistinto. Mas, num segundo momento, esta imediatidade é, no entanto, ela mesma absoluta mediação, sendo apenas como supressão do objeto autossubsistente, ou seja, ela é desejo. Então, esse é um momento importante, que o momento da autoconsciência, o segundo momento da autoconsciência para Hegel, mostra, talvez de maneira mais clara que Fichte, porque no processo que Fichte expõe também já aparecem esses momentos. Né? Só que em Fichte ele perde muito tempo no primeiro momento, e aí a gente às vezes tem a impressão que ele não chega no segundo momento. Mas em Fichte também aparece isso como sentimento. Né? Então, porque aparece ali, a autoafirmação acaba se colocando como, por exemplo, o cientista que, digamos, estava analisando levedura de cerveja como objeto de sua ciência e então não interferia com esse objeto, deixava ele ali como objeto que ele precisa entender. Agora ele está num bar pensando sobre sua vida e pede uma cerveja. Diante dessa cerveja, ele se afirma como um sujeito que suprime o objeto, né? Então, lá na pesquisa dele, eventualmente, a cerveja era um objeto autossubsistente, era o que ele queria entender. E aí ele estava lá trabalhando com leveduras, analisando cervejas, etc. Agora não, ele pega o copo e nega a autossubsistência da cerveja como objeto ao bebê-la, né? Então, isso que é o momento do desejo. No desejo, o sujeito se coloca em relação ao objeto de uma forma negativa. Ele nega a autossubsistência do objeto, transformando-o em objeto a ser incorporado, a ser negado pela própria autoafirmação dessa autoconsciência, né? Ou seja, do sujeito que se afirma a si mesmo. A satisfação do desejo é certamente a reflexão da autoconsciência em si mesma. Mas, então assim, nesse momento em que o sujeito ele nega a autossubsistência do objeto, incorporando-o a si mesmo, então negando o seu caráter de isolado, né, constitui uma reflexão da autoconsciência em si mesma. Mas a verdade da mesma, então, a verdade do cientista ainda não está em sua... Esse é o segundo momento. O cientista nega a autossubsistência, né? O pesquisador da cerveja nega a autossubsistência da cerveja quando ele a bebe lá no bar. Ou também dentro do coisa expediente, ele pega uma cerveja lá no próprio laboratório e a bebe. Então ali ele deixa de respeitar o objeto como objeto e passa a suprimir a natureza independente do objeto, e isso constitui um momento negativo da autoconsciência. Mas nisso ainda ficaria a autoconsciência, ou o sujeito, ele ficaria como meramente contraposto ao objeto. O terceiro momento, então, que eu estou aqui citando uma passagem na Fenomenologia do Espírito, né? Mas se, no terceiro momento, a verdade da mesma, quer dizer, a verdade da autoconsciência é antes a reflexão duplicada, a duplicação da autoconsciência. Esse também é um momento que já Hegel começa a trabalhar, sobretudo no contexto de sua filosofia do direito e filosofia e sua ética, né? Ali 1795, 1798. Mas Hegel, para Hegel, esse aqui começa a aparecer o ponto nodal dele. Porque Hegel está pensando mais numa dimensão sociológica, né? da sociedade, e o sujeito, o indivíduo, como parte dessa sociedade. Isso aparece na esfera da autoconsciência na medida em que a autoconsciência, quer dizer, o sujeito consciente de si, ele descobre sua insatisfação quando voltado apenas sobre si mesmo. Ele descobre em si a necessidade de outra autoconsciência.
que se coloca então como o desejo de uma outra autoconsciência. E no limite ali aparece ali o desejo do desejo. Quer dizer, o desejo de uma autoconsciência de ser desejado por outra autoconsciência. Então, essa duplicação da autoconsciência é que introduz o momento da verdade da autoconsciência, que vai apontar para fora dela mesma, vai apontar para a coexistência com outras autoconsciências. Então, passando apenas rapidamente ali, isso aí é um campo vasto de pesquisa dedicado à autoconsciência, né, que é a verdade da certeza de si mesmo. Isso começa, então, com independência da consciência de si, na dialética do Senhor do Servo, em que há uma luta pelo reconhecimento, né, progressiva luta pelo reconhecimento. Reconhecimento significa a necessidade do reconhecimento, significa que uma autoconsciência, ou sujeito autoconsciente, ele tem necessidade de ser reconhecido por outra autoconsciência. E isso aí, Hegel, nessa dialética do Senhor do Servo, eles põem isso como progressivamente, porque inicialmente cada uma dessas autoconsciências vai para cima da outra autoconsciência, tratando ela como objeto. E é só na medida em que esse objeto que se encontra se coloca a si mesmo como autoconsciência, quer dizer, como um sujeito contraposto, é que deslancha essa dialética do Senhor do Servo, porque um tenta submeter o outro, quer dizer, reduzir o outro ao objeto. E é só nessa disputa, né, de luta e vida e morte, como Hegel dramatiza isso nessa parte da filosofia do espírito, né, a luta de vida e morte, é só nesse processo que se coloca a descoberta, né, por parte de uma autoconsciência, de que ela está buscando o reconhecimento de outra autoconsciência. Que o fim desse processo vai culminar nisso, né? A liberdade da autoconsciência, nesse processo de descoberta da autoconsciência como livre, né, Hegel elenca 3 momentos da filosofia antiga, que é o estoicismo, ceticismo e consciência infeliz, preparando o momento do cristianismo, né, que vai ser o reconhecimento generalizado, o reconhecimento universal das autoconsciências, aquela crença de que todos são filhos de Deus. Essa descoberta que a autoconsciência faz, de que ela está ligada a outras autoconsciências, introduz o momento da razão. Eu vou saltar esse momento da razão, porque ali Hegel ele incorpora uma série de concepções ligadas ao racionalismo do século XVII, século XVIII, né, que a gente teria que trabalhar mais sistematicamente, cotejando isso com o que se encontra em Kant, que em parte é uma interlocução com Kant, mas também com outros racionalistas pré-kantianos, né? Porque o momento decisivo na filosofia do espírito, para mim, é a passagem nessa experiência da consciência, né, a experiência que a consciência faz, né, para a sua compreensão como parte de uma totalidade efetiva. E essa totalidade efetiva é o que Hegel chama de espírito. Então, é claro que no momento do reconhecimento dessa universalidade, dessa totalidade, entra da parte do sujeito que pensa, que elabora os processos, entra o desenvolvimento da racionalidade. Mas isso pode ficar, como é o caso, por exemplo, em Kant, e aí, em parte, Fichte lutando com isso, né, pode ficar muito circunscrito à reprodução dessa universalidade por um indivíduo. Então, por uma autoconsciência, como se ela pudesse recolocar isso de uma forma isolada. E essa ideia Hegel nega radicalmente, né? Para ele não existe sujeito, e aí então autoconsciência, né? Não existe consciência de si, independentemente do processo de articulação com outras consciências, com outras autoconsciências, né? E efetivamente, quer dizer, historicamente, em termos social, concreto, como isso se realiza, isso se dá em Hegel no que ele chama de espírito. E aí vem de novo a necessidade de
e nos perguntarmos o que é espírito em Hegel. Porque esse é outro conceito extremamente problemático, né? Porque se a gente pega espírito como os cristãos em geral entendem, né, como uma espécie de substância espiritual, a alma, isso que vai sobreviver à morte, etc., morte, né, o fim do corpo físico, etc., a gente não vai entender Hegel. Né? Então, a gente precisa ir atrás de algumas pistas para definir o que é espírito em Hegel. Já ao passar para o tratamento da autoconsciência, isso dentro da filosofia do espírito, né? Hegel lembra que para o filósofo está dado com isto o conceito do espírito. Quer dizer, a autoconsciência ela faz um percurso que vai desde o afirmar-se a si mesmo, simplesmente eu penso eu que desejo e me coloco e nego o objeto e incorporo o objeto para satisfazer meu desejo. E num terceiro momento, essa autoconsciência se descobre como carente de outra autoconsciência. Ali aparece, então, expressado para Hegel já o conceito do espírito, que ele passa a dar uma espécie de definição bastante citada nas análises sobre o espírito em Hegel. Isso, então, é na parte final lá do capítulo dedicado à autoconsciência, se encontra essa passagem. Uma autoconsciência é para uma autoconsciência. Quer dizer, essa é a etapa final. Quando a autoconsciência se descobre carente de outra autoconsciência. Então, ela só se completa na medida em que ela é autoconsciência para uma outra autoconsciência. Quer dizer, que se colocar isso de uma forma mais banal, né? Um outro sujeito me reconhece como sujeito. Isso que está colocado aqui, uma autoconsciência, é para uma outra autoconsciência. Somente assim ela é de fato, pois somente nisso vem a ser para ela a unidade de si mesma em seu ser outro. Com isto, já está presente o conceito do espírito, porque é exatamente esse estar, ser para si, na medida em que eu sou para outro, isso que caracteriza a nós como seres sociais, né? Nós somos seres que permanentemente nos articulamos em relação a outros iguais a nós. E a totalidade dessas relações entre os sujeitos é que constitui o espírito para Hegel. Né? Então, no momento em que a autoconsciência se descobre perante outra autoconsciência e demanda dessa outra autoconsciência o reconhecimento dela como autoconsciência, ela, na verdade, está descobrindo, na esfera da autoconsciência, nesse desejo de ser reconhecido por autoconsciência, ali ela se descobre como um ser espiritual. Quer dizer, aí ela se descobre, ou se quiser colocar isso, aí se torna explícito que ela é espírito. O que vem a ser ulteriormente para a consciência é a experiência daquilo que é o espírito. Então é o que vem depois no capítulo sobre o espírito. Né? Essa é a trajetória, né, de como progressivamente o espírito vai tomando consciência de si mesmo. Essa substância, então ele define o espírito, essa substância absoluta que, na perfeita liberdade e autossubsistência de sua oposição, a saber, de diversas autoconsciências existindo para si, constitui a unidade das mesmas. São diversas autoconsciências, uma multiplicidade, hoje são 7 bilhões, vivos mais de 7 bilhões, né, de autoconsciência, cada um perseguindo seus próprios interesses, na perfeita liberdade, né, autossubsistência da oposição, mas que são todos ligados, apesar de opostos entre si, estabelecendo diversas relações entre si, eles todos são partes de uma única unidade, que é o espírito. Né? E aí vem essa formulação que é tantas vezes citada, um eu que é um nós e um nós que é um eu. Então isso é uma espécie de definição do que vem a ser espírito em Hegel. O espírito é essa unidade da multiplicidade das autoconsciências, em que as autoconsciências, na medida em que elas se colocam como autoconsciências, quer dizer, como eu, elas ao mesmo tempo se colocam na necessidade de outras autoconsciências, ou seja, como um nós.
Isso que caracteriza, a partir, então, ao longo do século XIX, vai ser desenvolvido isso como um pensamento sociológico, né? Então, não dá para dizer que isso aqui para Hegel é o social. Hegel chama isso tudo de espírito, né? Mas é importante dizer que assim, o que é espírito para Hegel inclui e culmina nesse momento que depois a sociologia, a economia política, né, as ciências sociais vão tomar como objeto. Então é isso que é o espírito, né? Não uma alminha, um fantasminha, alguma coisa assim. Introduzindo o conceito de espírito no capítulo correspondente, então no início do capítulo dedicado ao espírito. O espírito, diz Hegel, é o ser real absoluto que se sustenta a si mesmo. Todas as precedentes figuras da consciência são abstrações do mesmo. Então o espírito é o real. As autoconsciências, os sujeitos que compõem esse tratado, então, o momento das figuras da consciência, figura da autoconsciência e o momento da razão, quando tomados independentemente, são abstrações. Quer dizer, são apenas momentos de passagem para que a consciência faça a experiência. Porque, de novo, assim, é a ciência da experiência e da consciência. Para que a consciência faça a experiência, ou o sujeito consciente faça a experiência de si mesmo como parte de uma totalidade espiritual. Então, o ser real absoluto, né, a totalidade efetivamente existente, é o espírito. E os sujeitos que compõem esse todo, que é um povo, que é um estado, que é uma sociedade, que é uma comunidade, esses sujeitos tomados isoladamente são meras abstrações, ou se quiser assim, são realizações ou mediações dessa totalidade. O espírito, continua Hegel, é a vida ética de um povo, na medida em que é a verdade imediata. O indivíduo, aqui o povo como indivíduo, que é o mundo. Né? Porque assim, cada povo se organiza como uma totalidade. O mundo aqui não tem esse sentido de totalidade. Então o espírito é a vida ética de um povo. O que isso tem a ver com alma ou substância espiritual? Nada, se quiser. É melhor colocar nada do que tentar fazer a associação, apesar de essa ideia de alma, ela se parte, passagem no momento da filosofia do espírito. Né? Então o espírito tem diversos momentos em que a consciência, agora, né, no caso do espírito, nós não estamos mais tratando de uma abstração, nós estamos tratando de indivíduos que constituem o mundo. Então estamos tratando de algo concreto que é dado na história. Por isso, nessa parte da fenomenologia do espírito, Hegel mergulha na história. Porque a história do espírito humano, ou seja, da coletividade humana, das sociedades humanas, se quiser traduzir isso para uma linguagem mais contemporânea. Por isso ele começa lá, no capítulo do espírito, ele começa com o mundo antigo, né, dos gregos e da Roma pré-imperial, o espírito verdadeiro, a eticidade. Daí ele trata então da comunidade ética grega, sobretudo essa unidade, bela unidade ética do mundo grego, e as diferenciações internas que esse mundo não suporta, que leva ele à trágica decadência, né? Que além de ele realiza uma interpretação da antiga, né, de Sófocles, por isso aparece ali no mundo ético e seus conflitos internos colocados como a lei humana, a lei divina, o homem e a mulher. Vocês leem essa parte ali, veem que ele faz uma interpretação da antiga, que tem esse conflito, né, nesses dois momentos, né, que há um decreto do Creonte proibindo o enterro dos que atacaram a cidade, e aí tem o irmão de Antígona, que ela ela se vê na obrigação de cumprir
um decreto, digamos, divino, né? Que é o da família de enterrar seus mortos. E aí entra em conflito a lei divina, a lei humana. Então, essa é a dialética que eles põem ali para mostrar que há uma tensão interna na eticidade, no mundo ético dos gregos, né? Que leva ali à dissolução e ao momento seguinte. Né? O momento seguinte, então, é descoberta da culto, do destino, né? E que faz a transição para o terceiro momento, do Estado de Direito, em que Hegel pensa o mundo romano, fim da República Romana e, sobretudo, a fase imperial, em que há esse desenvolvimento da ideia de direito, em que aí não é mais a bela unidade ética, não é então mais o mundo ético, porque ali começa o princípio da privatização das pessoas que são respeitadas como indivíduos, né? Mas em que a totalidade ela é articulada por uma coisa meio mecânica, que é o princípio imperial. E aí, então, aparece, assim, na primeira formulação das comunidades primitivas, né, o espírito comunitário, né, ele aparece como uma coisa orgânica, que se perde nessa transição para o mundo romano, né, a antiguidade tardia, em que passa a prevalecer o Estado de Direito e o princípio imperial, mas a unidade espiritual, essa coisa sentida organicamente uma comunidade, se perde. E aí se dá o desenvolvimento que Hegel chama de o espírito alienado de si mesmo. O espírito, esse princípio da comunidade humana, que não se reconhece mais na coexistência jurídica entre humanos, em que um não se reconhece mais no outro como essa autoconsciência que é reconhecida como autoconsciência e tudo que isso implica, né? Mas é apenas formalmente reconhecido como pessoa de direito. Então, que aí Hegel reflete esse desenvolvimento da antiguidade tardia no mundo romano, em que, por um lado, o espírito efetivamente existente é esse, né, o mundo do cão, e o espírito como necessidade não se descobre mais nesse mundo do cão, que é o mundo da Roma imperial. E aí se desenvolve isso como princípio de uma religião, né, que vai buscar a unidade, o momento da comunidade, esse momento da relação dos espíritos no além. E aí crê que vai ter uma vida após a morte, em que nós vamos viver no paraíso, em comunidade, essas coisas. Né? Então esse é o momento do espírito alienado de si mesmo, que está na origem do cristianismo. Então o cristianismo é, de certa forma, a precipitação do espírito alienado de si mesmo. Se quiser assim, ele é a fixação do espírito alienado de si mesmo. E aí ele passa em revista ali desde, né, Roma Imperial até século XVII, ainda está alguma coisa do século XVIII, que são esses momentos, o mundo do espírito alienado de si, então a antiguidade tardia, né? A cultura e o seu reino da efetividade, então a alta idade média e era moderna, época moderna, a fé e a pura inteligência, que a partir do momento que, sobretudo no século XVII em diante, começa a ter essa retomada da ciência, do pensamento por ele mesmo, né? Começa a ter um conflito entre fé e inteligência, e que culmina no iluminismo, fim do século XVII, século XVIII. Né? Então, começa como luta do iluminismo contra a superstição. Depois, Hegel já tem uma crítica do iluminismo, né? Então, ele não é Adorno primeiro a trabalhar uma dialética do iluminismo, mas Hegel já apresenta uma dialética do iluminismo. Na filologia do espírito, nesse momento da verdade do iluminismo. É claro que não dá tempo de eu entrar nisso aqui, né? Nossa aulinha aqui já vai longe assim mesmo, né? Mas esse é um capítulo muito interessante, que merece muito ser trabalhado. E, finalmente, a culminação desse processo na Revolução Francesa, a afirmação da liberdade absoluta, de certa forma, recuperação
da autoatividade do espírito de uma maneira radical, que culmina no terror, né? E aí a parte final, Hegel tenta uma superação desse momento, desse princípio da liberdade absoluta, né, em que ele entra já na moralidade. Eu sempre achei essa última parte um pouco convincente, né? Eu acho que nós estamos num processo em que permanentemente nós convivemos com a afirmação de uma liberdade absoluta, com o terror que daí resulta, são avanços e recuos, e que isso não é supra-sumido, aufgehoben, como ele chama isso, e que a partir de Menezes a gente traduz como supra-sumido, quer dizer, superado, numa instância superior. A moralidade, a meu ver, é parte, né, a cosmovisão moral, a boa consciência, é parte desse processo, ele não constitui. Então é uma primeira tentativa de Hegel de ir além, de superar esse momento. Um pouco convincente. Depois, é claro que na filosofia do direito isso vai vir de uma forma muito mais interessante, como nós vamos ver na aula que vem. A parte final, então, assim, o capítulo talvez mais rico em termos de pensamento histórico na filologia do espírito, né, é esse quinto capítulo, né, do espírito. Mas tem uma parte final da filologia do espírito em que ele entra a tratar o que depois vai ser o que ele chama de espírito absoluto, que são os três momentos. Aqui não ainda claramente distintos, né, mas já vai nessa direção, né, que é o momento da religião e da arte, né, e depois o saber absoluto seria da filosofia. Não precisa entrar nisso, né, só apontar que existe esse desdobramento final, que depois Hegel, a partir daí, vai naturalmente elaborar isso de uma forma muito mais detalhada, né, a partir então do período de Heidelberg. Na enciclopédia ele vai distribuir esses temas, esse aqui vai ganhar uma parte específica, distribui o espírito em subjetivo, objetivo e absoluto. O espírito absoluto ele expor na sequência de arte, religião e filosofia, e isso se desdobra depois nas aulas em lições específicas, né, que constitui então a filosofia da religião, então a estética, né, lições sobre estética, lições sobre filosofia da religião, e as lições sobre história da filosofia. E, de certa forma, tudo que Hegel faz é parte da filosofia. Essa parte, então, só para mencionar que a filologia do espírito culmina nisso. Aqui eu trago alguma bibliografia, como também em relação a Kant, meu livrinho ali, que vocês podem encontrar na biblioteca, ou também está disponível aí no mercado. Ele já está esgotado, mas existe ainda cedo. Foi traduzido do Bourgeois, que um dos grandes pesquisadores do jovem Hegel foi o Bernard Bourgeois. Eles têm um livrinho chamado O Pensamento Político de Hegel, que foi traduzido. Aqui existe uma tradução espanhola, mas eu só trouxe aqui o francês para saber o original. Jean Hippolyte, Gênese e Estrutura da Filologia do Espírito de Hegel, que é um clássico para quem começa a estudar a Filologia do Espírito. Isso também traduzido, publicado na Loyola, Hegel e o Hegelianismo, de Jean-François Kervegan. Um outro clássico é o de Alexandre Kojève, Introdução à Leitura de Hegel, que ele influenciou muito uma leitura de Hegel, calcado nessa dialética do senhor do servo, do reconhecimento, esse capítulo da autoconsciência, né, que foi muito marcante na recepção de Hegel na França ao longo do século XX. Né. Aqui no Brasil, o francês que lecionou aqui na USP também, Gerard Lebrun, ele tem um dos seus livros importantes, chamado A Paciência do Conceito, Ensaio sobre o Discurso Hegeliano, que é uma exposição bastante sofisticada e completa. Para quem quer começar a ler a Filologia do Espírito, sempre é útil o livrinho de Paulo Menezes, que é o tradutor da Filologia do Espírito, e ele escreveu um livrinho chamado Para Ler a Filologia do Espírito, que apresenta um roteiro, está ali no subtítulo, né? Também saiu para Loyola. É um roteiro de leitura, é bastante esquematizado, né? Mas é útil, né, para a gente se localizar.
Nosso colega aqui, já foi professor da filosofia aqui no departamento, José Henrique Santos, que chegou a ser reitor da universidade nos anos 80. Ele tem 2 livros, um mais antigo, que é o que eu mencionei ali, Trabalho e Riqueza na Fenomenologia do Espírito de Hegel, e aí esse capítulo da autoconsciência é um capítulo de referência. Depois o Trabalho do Negativo, mais recente, né, Ensaios sobre a Fenomenologia do Espírito. Então são 2 textos desse professor Fafiche. E, finalmente, aqui 2 livros de Taylor, Charles Taylor, né? Hegel e a Sociedade Moderna, que esse tema da sociedade moderna eu vou enfatizar bastante nas aulas seguintes, é a maneira como eu acredito que se deva ler a filosofia do direito, né? Que é uma tentativa de compreender o que é a sociedade moderna. Então, isso está traduzido. Aqui a biografia dele de Hegel também está traduzida, mas como eu não tenho ela na minha biblioteca, eu preferi trazer o original aqui. Se chama simplesmente Hegel. É um calhamaço, ele está traduzido em português, não sei exatamente que editora, mas se vocês quiserem material nesse sentido, é bastante indicado, né? Então, se quisessem começar a trabalhar Hegel, essa biografia do Taylor é bastante útil. Se quiserem começar a mexer com a Fenomenologia do Espírito, comece com o livrinho do Paulo Menezes, depois vocês podem ir para Política, que tem uma tradução espanhola. O meu livrinho é útil para entrar via desenvolvimento, então é uma evolução do sistema. Aí vocês começam a entender a partir de que ideias ele vai evoluindo, né, para chegar a esse livro decisivo que é a Fenomenologia do Espírito, que, a meu ver, ao lado da Crítica da Razão Pura, uma das grandes obras. Talvez, se a gente pensasse meia dúzia de obras realmente necessárias, que se deve conhecer, seria a Fenomenologia do Espírito, né? É claro que para entender todo o desdobramento ali, é muito importante que as outras coisas que eu vou, então, passar em revista com vocês na próxima aula.